Bom dia, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma grande alegria ter você aqui comigo nessa manhã para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. E o tema do nosso devocional nessa manhã é Renovados em Cristo. Meus amados, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele perdoa todos os seus pecados. Tudo aquilo que você fez antes de confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, ficam para trás. E em Jesus tudo se faz novo. Então Ele perdoa todos os seus pecados. Ele lança fora tudo aquilo que você era, tudo aquilo que você fazia e te faz uma nova criatura. Você encontra no Senhor Jesus um renovo para a sua vida. Uma esperança de tudo novo. É como se a gente começasse do zero, começasse de novo. Só que agora, digamos que da forma certa, né? E se você é um verdadeiro cristão, então você está passando por duas situações que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo, nesse devocional. E a primeira delas é, quando você aceita e confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem que pensar o seguinte: você mudou. Você já não é mais aquela mesma pessoa. Mas o mundo lá fora e muitas vezes as pessoas com quem você convive continuam as mesmas. Nada mudou. Então você começa agora a entrar num novo ciclo, num novo desafio. O que seria esse desafio? Você começa a perceber que lugares que você frequentava, coisas que você fazia, começam a não fazer sentido mais para você. Roupas que você vestia começam a não se adequar mais a quem você é agora. Jeito de falar, palavras que você dizia que agora você não consegue mais falar, né? Ou até mesmo ouvir. Você começa a perceber que você está diferente, que coisas que para você antes era muito normal, agora já não fazem mais sentido. E muitas delas você começa a criar uma certa repulsa. Você não consegue mais viver daquele jeito e ser daquela forma. E isso muitas vezes para muito cristão é muito difícil, porque as pessoas começam a dizer que você está diferente, nossa, o que aconteceu? E às vezes você até começa a ser criticado por quem você está querendo ser agora, por quem o Espírito Santo está te convencendo. Então toda aquela situação de pecado, de desejos mundanos que você vivia, para você começa a não fazer mais sentido. Por quê? Porque a partir do momento que você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. O Espírito Santo de Deus passa a morar em você e começa a te revelar as coisas que realmente são importantes e que fazem sentido para Deus. Então tudo aquilo que antes para você não fazia sentido, tudo que antes para você fazia sentido, aliás, passa a não fazer. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente muitas vezes, antes de aceitar Jesus, a gente vive em pecado, vive numa vida pecaminosa e não percebe. Por quê? Porque a gente não tem esse entendimento, não tem essa sabedoria. Mas o Espírito Santo, quando ele passa a habitar em nós, ele traz a nós essa revelação. O Senhor Jesus disse em Mateus 16, 25 que: pois quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que tudo aquilo que para você antes, é o que a gente está falando, para você antes fazia sentido, passa a não fazer. Então você começa a mudar a sua vida, mudar a sua rota, a sua trajetória. Não viver de algo de forma que te agrada, mas da forma que agrada a Deus. Você começa a permitir que o temor do Senhor faça morada em você, e isso faz muito mais sentido para você. Então lugares que você frequentava, você passa a não frequentar. E a segunda coisa, o segundo ponto é você permanecer firme na sua decisão de seguir a Deus, apesar das dificuldades.
Porque, meus irmãos, quando a gente se converte, quando a gente passa a confessar o Senhor Jesus, a gente vai começar a receber muitas críticas. Você vai começar a receber crítica dizendo que você está exagerando, que você não precisa ser assim, que você agora está muito neurótico, neurótica, e que tem que ser mais flexível. E, meus irmãos, não caia nesse engano. Mas permita que o Espírito Santo te conduza, porque você não vai conseguir muitas vezes rejeitar o pecado sozinho. Muitas vezes você não vai ter força para isso. Você precisa então se encher do Espírito Santo de Deus e permanecer firme no Senhor. Porque se você tentar fazer tudo sozinho com as suas forças, você vai acabar frustrado. Você vai acabar chateado, porque muitas vezes você não vai conseguir. Então você deve receber a sua força do Senhor. Todos os dias você tem que se alimentar da palavra de Deus para que você possa receber essa força de Deus. Ele vai te ajudar. Em 1 Coríntios 10, 3, a palavra do Senhor diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que você seja tentado além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então a palavra do Senhor está dizendo aqui que mesmo nessas dificuldades, você não vai passar por nada daquilo que você não vai conseguir suportar. Porque o Senhor vai te dar um escape. O Senhor vai te dar a força que você precisa para suportar todas essas tentações. Muitas vezes o desejo de voltar a fazer as coisas que você fazia antes, de voltar a frequentar lugares que você frequentava antes. Porque, gente, é muito comum você se converter e você ter um ciclo de amizade que não é crente. Um ciclo de amizade que não se converteu ao Senhor Jesus. E não decidiu entregar a vida para Jesus. E aí você vai conflitar com esse ciclo de amizade. E muitas vezes essas pessoas podem querer te levar para a vida que você tinha antes. Mas você estando em Jesus, você estando em Cristo, você pedindo força para Deus, se alimentando da palavra, o Senhor vai te enviar o escape que você precisa para suportar. Então apegue-se a Deus. Ele é fiel e Ele irá te fortalecer para que você possa permanecer firme nele e ser capaz de resistir em meio às tentações. Porque muitas tentações virão, muitas lutas virão contra você. Mas você precisa entender que o Senhor Jesus prometeu que não sobrevirá a você tentação alguma que não fosse comum a homens. Ou seja, nada que um homem não possa suportar, que não seja muito normal aos homens passar. Mas Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Então, mesmo em meio a essas dificuldades, mesmo em meio a essas tentações, lembre que o Senhor Jesus já disse que você poderia suportar isso. Então, fique atento à saída que o Senhor vai te mostrar. O Senhor vai te direcionar, Ele vai te mostrar uma saída em meio a essas tentações. Confesse sempre a Ele, diga: Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo sozinho, eu não sou capaz, está muito difícil. O Senhor vai te dar a direção que você precisa. Escolha sempre permanecer firme em Deus. Escolha sempre permanecer firme em Deus, não importa as tentações que vierem. Busque e ande na vontade do Senhor. Persevere com Ele e permaneça firme nele. A sua força, meus irmãos, não vem de você. Sozinho você não vai conseguir. Não tente sozinho, porque você não vai conseguir. Por que é importante você estar na igreja, você buscar a igreja? Porque você vai ter comunhão com as pessoas. E aí assim uns vão fortalecendo uns aos outros. Então busque sempre uma célula perto de você, um GC perto de você, a igreja perto, para que você possa congregar, estar em comunhão com as pessoas, compartilhar a palavra de Deus, compartilhar aquele momento com outras pessoas. Peça ajuda ao seu pastor, ao seu líder espiritual, ao padre da sua paróquia, ao pastor da sua igreja. Porque eu não estou aqui, meus amados, falando de religião. Eu estou aqui falando de Jesus. Então busque Jesus e peça ajuda aos membros da igreja que você congrega, da igreja que você frequenta. E assim todos vão conseguir te ajudar e você vai se sentir mais forte. A carta que João escreveu, na primeira carta que João escreveu, no capítulo 2, versículo 16 e 17, a palavra do Senhor diz: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós devemos sempre buscar a vontade de Deus e não cair em tentações mundanas, dinheiro, beleza em excesso, vaidade, luxúria. Não caia nessas tentações, não caia nesse engano do inimigo. Fortaleça-se no Senhor, porque a palavra do Senhor ela não passa. Aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre em Deus. Então, se você está fazendo essas duas coisas, que é saindo do meio que você vivia e permanecendo firme no Senhor, procure crescer no Senhor cada dia mais. Viva uma vida de santidade. Não é uma vida de perfeição, é uma vida de santidade. A vida de santidade é buscar fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está escrita na Bíblia. E a vontade de Deus é leve, meus irmãos, porque a palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, o Senhor não vai mandar nada daquilo que a gente não possa suportar. Desfrute dessa vida abundante com Jesus, que é uma vida mais leve, é uma vida de paz, é uma vida de tranquilidade. E não de tranquilidade, no sentido de que você não vai passar por lutas e aflições, não, mas uma tranquilidade espiritual, uma tranquilidade de alma. Em meio à tribulação você vai glorificar o nome do Senhor. E mesmo tendo que passar por lutas e provações, você vai saber que Deus está contigo, te fortalecendo em cada momento. Amém? Eu deixo essa palavra no seu coração. Espero que tenha feito muito sentido para você. Espero que essa palavra possa te fortalecer nessa caminhada de fé. E antes da gente finalizar, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração comigo. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, por mais esse dia, por mais uma manhã, por mais um devocional. Obrigada, meu Deus, pelas suas palavras de bênção. Obrigada por essas palavras de força, palavra que nos alimenta, Senhor. Senhor, nós acreditamos que contigo nós podemos superar todos esses desafios. E eu declaro, Papai, em nome de Jesus, sobre a vida de todos aqueles que estão passando por essas lutas, que estão passando por essas aflições, que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, meus irmãos. Resista, fortaleça-se no Senhor, porque tudo mais Ele fará para que você possa suportar todas essas lutas e todas essas aflições. Em nome de Jesus, eu declaro que todo aquele que confia no Senhor tem amparo. Todo aquele que confia no Senhor é guardado, porque Deus é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Vamos nos fortalecer, vamos nos buscar ao Senhor, porque nele nós somos mais fortes. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você gostou desse vídeo, não se esquece. Já deixa o seu curtir aqui, porque é muito importante para o nosso canal. E compartilha também com aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Me ajude a espalhar a boa nova do Evangelho da Salvação. Eu espero você aqui novamente na segunda-feira, às 6 da manhã, para mais um devocional. Um grande beijo no seu coração e até mais.